Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus. Provérbios capítulo 29 vai dizer assim, versículo 1. O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente, sem que haja cura. Amém? Irmãos, hoje essa palavra que Deus veio colocar no meu coração para que eu pudesse passar para vocês e para mim também serve, é a respeito sobre a teimosia. Provérbios vai falar de uma forma bem clara aqui que o homem que é teimoso, ele vai ser repreendido, mas só que ele endurece a cerviz, ou seja, ele continua sendo teimoso, ele continua correndo o seu próprio caminho, ele procura ver que está tudo errado e ele continua insistindo no erro. Ele continua diligente naquilo que ele acha que vai dar certo. E Provérbios, um livro de sabedoria, vai nos ensinar que por muitas vezes que aconteça isso, ele será quebrantado de repente, sem que haja cura. A Bíblia vai dizer aqui em Salmos capítulo 32, versículo 9, ele vai comparar o teimoso com um animal. Vai dizer assim, 32, 9, Salmos. Não sejas como o cavalo, nem como a mula, que não tem nenhum entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que se não atirem a ti. Ou seja, será que vai precisar de nós termos um cabresto para indicar para onde devemos seguir? Porque o animal ali citado, o cavalo ou a mula, ele precisa de um cabresto para poder seguir, porque se você não tiver esse aparato, esse instrumento, essa ferramenta, ele é teimoso também. Ele vai para um lugar que talvez possa se arriscar, ele vai para um lugar que talvez possa se machucar, e você precisa desse aparato para poder direcionar o caminho. É lógico que nós não somos animais irracionais. Nós sabemos muito bem quando a gente vê que a gente está trilhando o caminho de erro, a gente sabe muito bem a seguir. Aqui em Atos dos Apóstolos, o apóstolo Paulo, que ele perseguia os cristãos da época, ele martirizava aqueles que seguiam os ensinamentos de Jesus, do Evangelho, ele vai ter um encontro com Jesus. E quando ele tem um encontro com Jesus, ele vai cair e vai dizer assim, em Atos dos Apóstolos 26:14. E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava, em língua hebraica dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. Ou seja, ele estava perseguindo a igreja. Ele via que toda vez que ele perseguia, martirizava alguém, mandava matar, mandava prender, mandava açoitar, o evangelho se propagava ainda cada vez mais. Ou seja, ele estava agindo com teimosia. E contra o reino de Deus, contra a palavra de Deus, não tem como nós vencermos com a nossa teimosia, com o nosso achismo. Jesus, ele tinha um caminho para Paulo. E Jesus tem um caminho para mim e para você também. Quantas vezes você vai ter que ser alertado através da palavra de Deus, esse caminho que você tem trilhado, que não tem dado certo? Você está sendo teimoso, você está sendo teimosa, persistindo num erro que há muito tempo Deus já tem falado com você que não é para trilhar esse caminho de erro, esse caminho de falha, esse caminho que não tem dado certo. Eu não sei qual é a situação da sua vida que tem dado errado por teimosia, mas nessa manhã eu quero que você entenda que deixar a sua vida nas mãos de Jesus é a melhor opção a ser tomada, porque ele trilha um caminho para você passar, para você seguir aonde vai dar certo, não na sua e nem na minha teimosia, mas na confiança através da fé em Jesus, que ele pode e ele vai preparar o melhor caminho para você, um caminho de obediência em sua palavra. Amém? Que Deus abençoe seu dia, sua família, em nome de Jesus. Amém.